Lu Pratos Convida, o seu podcast com mulheres empreendedoras, empresárias, histórias reais e aquele momento para você escutar o que essa mulherada tem a dizer e colocar em prática. O oferecimento desse episódio é do Levi da Mata Esportes. Levi da Mata Esportes, ele é um ciclista renomado, tem aqui treinos exclusivos e personalizados para corrida e para bike, tem uma equipe montada e pronta para te atender, exclusiva, que vai te auxiliar aqui a performance na corrida e no ciclismo. Tem aulas de bike para criança, tem bike fit profissional e ele apoia o nosso podcast. Inclusive, mulherada que quer aqui uma qualidade de vida, já segue o Levi da Mata nas redes sociais, porque tem muita coisa boa lá para você consumir. Hoje, no nosso episódio, eu vou receber uma pessoa muito especial. É a nossa raríssima diamante, Luciene. Lu, seja bem-vinda. Lu, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz por ter dado certo de nós estarmos aqui hoje. Eu sou a Luciene Francisco. Eu tenho uma carreira consolidada de mais de 20 anos no mercado de comunicação e marketing. Fiz uma transição profissional recentemente e hoje eu atuo como consultora de marketing e comunicação estratégica para Ribeirão Preto e toda a região. Uau! Que currículo, hein, dona Luciene? Quando você traz aqui pra gente consultora de marketing e comunicação estratégica. O marketing hoje, vou olhar meu ponto de vista, tá? Claro. Marketing, as pessoas falam marketing como fala escovar os dentes. Vou contratar uma pessoa de marketing. Vou contratar uma pessoa para olhar o meu Instagram, que é uma professora de uma pessoa, né, intitulada como marketing. O que é realmente esse marketing estratégico, Lu? Lu, o marketing ele tem várias camadas, né? Tudo que você trouxe aqui são profissionais que têm atuações específicas em alguns nichos, em algumas das estratégias que podem ser adotadas dentro de um planejamento estratégico maior, consistente e com uma visão sistêmica. O marketing, na verdade, ele precisa analisar vários desses vieses, vamos chamar assim. Uhum. Não é só um post bonito no Instagram, não é só fazer um evento online ou presencial que seja, mas é ter uma visão sistêmica, um olhar desde a ponta, né, de vendas e até o comportamento da sua equipe. Se ele está alinhado com o que você quer entregar, com o resultado que você quer ter. Então, nós temos várias estratégias, né, vários meios de alcançar esse resultado. E o marketing é essa ferramenta que vai facilitar a chegada do resultado. E marketing e vendas, eles andam lado a lado. Marketing e venda anda lado a lado. Totalmente. São dois departamentos que, apesar de muitas vezes terem atuações distintas, eles estão totalmente entrelaçados, né? Porque vendas tem que trazer os dados, né? E o marketing executa a partir desses dados, né? De comportamento do consumidor, de como a sua marca está sendo percebida no mercado e com as estratégias de marketing certas, vamos dizer assim. Também essa coleta de dados é possível de ser feita para retroalimentar esse sistema comercial. Ter uma abordagem mais correta, um olhar mais aprofundado sobre o que o público realmente quer e espera da entrega da marca. Ô Lu, e você trouxe na sua fala, quando você começou, que você fez uma transição de carreira. Exatamente. E o nosso podcast aqui traz histórias reais de mulheres que estão aqui na frente do negócio. Essa foi a decisão mais ousada que você tomou nos últimos tempos? Ou tem alguma mais ousada que essa? Certamente, Lu. Deixar um emprego que é estável, onde você já tem um reconhecimento do mercado, você já é conhecido pelo lugar onde você atua, não só pelas entregas que você fez, né, na sua jornada toda. Eu tenho mais de 20 anos, né? Todo o mercado já me conhece como uma profissional de uma agência de publicidade, né? Uma cabeça, uma executiva de atendimento. Então, entender que isso já não me trazia o mesmo brilho, eu já não me sentia entregando o 100% que eu quero entregar, né? Do meu trabalho, da minha visão e da minha alegria mesmo. Porque a gente passa mais de 8 horas por dia dentro do trabalho, muitas vezes. Mais tempo do que a gente passa com a nossa própria família. Verdade, verdade. Né? Então, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar entregue. Para eu entregar esse resultado e trazer o resultado esperado que o cliente quer.
que o cliente precisa, porque ele faz um investimento, né, na tua empresa, na tua agência de marketing, no teu trabalho, na tua consultoria. Então, ele espera esse resultado. E a pessoa que está ali trabalhando no dia a dia, ela precisa ter esse olhar, essa alegria, como que eu posso chamar isso? Esse entusiasmo em trabalhar para entregar. Então, com certeza, foi a decisão mais desafiadora, mas também a mais acertada. Teve medo, insegurança? Como que foi esse momento ali que você teve que tomar essa decisão? Lu, eu chamo isso de um ponto de inflexão. Eu chamo isso de um ponto de inflexão, onde eu realmente vi que eu não estava totalmente entregue e que eu queria fazer algo mais. Sim, teve medo. Eu tive medo por muitas vezes, síndrome da impostora. Mas assim, eu tive uma situação, assim, um caso muito específico que foi uma virada de chave para mim. Quando eu pensava nesse medo, né, de ousar, de empreender, de fazer algo diferente. Porque ser diferente é um ato de coragem, né? A sociedade, as pessoas esperam algo de você e quando você se propõe a fazer algo diferente, vem os julgamentos. Hoje eu já recebo parabéns. Mas no começo eu recebia, uau, que coragem. Você não teve medo? Sim, eu tive medo. Em dezembro do ano passado eu fiz uma viagem e no meu último dia de viagem eu passei por um vilarejo que chama Loreggio, na Itália, que é da onde meus bisavós saíram, entraram num navio cargueiro, não era um navio de passageiros, largaram toda uma vida, suas famílias, seus projetos que hoje eu não saberia te contar o que era. Mas pensa no medo que eles sentiram de entrar dentro desse navio, largar tudo e vir para o Brasil recomeçar. Então, eu pensava muitas vezes, eu preciso honrar tudo isso. Eles tiveram medo de morrer. Estava no meio da guerra. Meu Deus. Eu não vou morrer. Eu simplesmente vou dar um passo, né? Energicamente falando, é um ato de coragem. Eu vou investir nisso, a minha melhor energia, e tem tudo para dar certo. Por que não daria? Deu certo até hoje, trabalhando, né, com a carteira assinada e fazendo tudo que eu sei fazer da melhor forma possível. Por que não vai dar certo a partir de hoje? Porque eu tomei a decisão de fazer isso por mim, né, de uma forma autônoma, autoral, que eu acredito, que é a Luciene ali dentro do negócio do cliente, entendendo como ele funciona, entendendo como são as pessoas. Então, assim, tem tudo para dar certo. E eu recomendo fortemente que todos tenham esse ponto de inflexão e de entendimento para saber qual que é o seu momento, o que te deixa feliz, o que faz teu olho brilhar, o que faz teu coração pulsar. E quando você traz esse olhar autoral da Luciene, eu quero que você traz para a gente... a primeira coisa, quando você chega em um cliente, quando ele te demanda algo, qual que é a primeira análise que você faz? Lu, tecnicamente falando, tem um briefing para ser preenchido com várias informações sobre o negócio, quais são os objetivos que esse negócio quer alcançar. Mas eu acredito até que o meu diferencial é ouvir o que não foi dito. Olha, ouvir o que não foi dito. Exatamente. E aí você precisa de uma percepção. E só quando você olha e atua, observa como é a atuação dessa empresa, como é a atuação de todos os elementos que estão ali, se eles combinam entre si, o que cada um entrega de melhor e o que cada um pode entregar ainda que pode ser melhorado, eu acredito que vai ser uma receita infalível de sucesso. Então, eu falo muito sobre isso, mas eu vejo que esse olhar sistêmico, que é esse entendimento de fim a fim, muitas vezes até de antecipar a necessidade do cliente, às vezes ele não sabe o que ele quer, ele não sabe o que ele precisa. Nossa, isso é legal? Sim. O cliente não sabe o que quer e não sabe o que ele precisa. Exato. E aí ele vai investindo em tudo que vai sendo dito pra ele, vou fazer isso porque o fulano fez, vou fazer aquilo porque eu vi na internet dessa forma. E como você chega nesse cliente e fala, vamos seguir por esse caminho, por esse caminho. Sim, isso gera uma frustração muito grande, né? Porque ele investe tempo, ele investe dinheiro, ele acredita naquilo que foi dito, muitas vezes porque foi testado num negócio totalmente diferente do dele. Então, uma estratégia não funciona com outro cliente,
É isso que eu falo, são estratégias customizadas, né? É olhar caso a caso, é esse entendimento. Então, eu já peguei clientes muito frustrados, né? Com toda essa dedicação que eles tiveram, essa credibilidade que eles colocaram, e eles se frustraram com isso. Então, aí é um outro trabalho, né? Porque é de conquista, de explicar como foi a sua jornada, trazer as provas sociais, né? Eu tenho clientes que são meus amigos hoje. É muito difícil você tornar uma pessoa né, do seu ambiente de trabalho um amigo. Às vezes você faz um amigo dentro do ambiente de trabalho. Mas o processo inverso é muito difícil. E com essa verdade, com essa ética, essa transparência, eu tenho clientes que são verdadeiros embaixadores, assim, que indicam o meu trabalho, indicaram também nas agências onde eu já atuei, mas hoje eles indicam clientes para mim, assim, olha, eu acho que esse cliente não consegue, né, contratar uma agência 360, full service. Você pode fazer uma análise, trazer uma recomendação e assim, talvez trazer um profissional ou uma agência que possa resolver a situação desse cliente específico, né? Às vezes é um amigo, às vezes é um familiar. E isso, assim, é incrível para mim. É muito bom. Lu, me dá um exemplo, um case de um cliente... Vamos falar do passado, né? E depois me dá um atual agora, depois que você tá no carreira solo. Lu, eu atuei sempre como a ponta ali, né? As pessoas chamam de atendimento dentro de uma agência, que é a executiva de contas. Mas eu nunca me prendi a essa cadeira, né? Então, eu já ganhei concurso com viagem, porque eu dei o nome para a loja do cliente. Isso que legal. Era o time de criação que tinha que fazer. Então, eu fui pro Nordeste viajar. Né? Já montei um podcast dentro de um evento que não era nem esperado. Então, assim, eu sempre trouxe ideias sem me prender em departamentalização, né? Ideias que eu acreditava que faziam sentido para o negócio ou para o evento do cliente, né? Mas o melhor resultado é isso, é você fazer o cliente ter resultado de uma forma que ele se torne aí o seu embaixador. Ele vai falar bem de você, ele vai te recomendar para outras pessoas, porque o contrário também existe e ele é muito ruim. É verdade. E no meio do meio que você transita, né, que é o marketing, a comunicação, a gente vê muito isso, né? As pessoas entregam ali a sua confiança, não tem nenhuma expectativa alinhada, você não consegue atender essa expectativa, porque não tinha esse alinhamento e acaba se frustrando, e aí você perde a indicação, você perde o cliente, você perde o negócio, né? Exatamente, Entendi. Esse alinhamento de expectativas também ele é muito importante, né? Porque, como eu disse, o marketing e a vendas, a gente trabalha com um funil. Se ele tá no topo do funil ainda, ele precisa ter alcance, precisa que as pessoas conheçam, para depois reconhecer, considerar e chegar a comprar dele. Não adianta eu pular tudo isso e ir para o fundo e falar, economiza esse dinheiro e vai lá para o fundo do seu funil. Porque potencialmente isso não vai dar certo. Eu vou comprometer meu nome, eu vou comprometer o negócio do cliente e ninguém vai ficar feliz. Então, muitas das vezes, é melhor você perder um contrato do que você entregar uma estratégia que está furada. Perfeito. E estragar toda essa relação. Você tem que ter seu momento também de falar, poxa, aqui eu não consigo ir mais. Lu, e algum caso, depois que você fez a transição de carreira, você já tem a sua carteira ativa, já está trabalhando. Já tenho alguns clientes. Tem algum cliente específico, assim, não precisa me citar, mas que você teve que olhar esse 360, ajustar as arestas e falar, ó, a comunicação do marketing, da venda tem que estar alinhada. Como que foi isso na prática? Sim, eu tenho um cliente incrível que tem uma atuação em feiras de agronegócios, em Ribeirão e em todo o Brasil, mas que também tem um potencial muito grande para trabalhar o segmento corporativo, né? E todas as mídias, né, as redes sociais me levavam a crer, antes de conhecê-los, que eles eram operacionais. E conforme eu fui me aproximando, fiz todo um estudo, não só em redes sociais, é legal você sentar, estudar as plataformas digitais, pegar todos os cases, mas assim, conversa com as pessoas certas, tenta entender a história do fundador, como ele quer trabalhar, de que forma ele quer crescer. E é uma empresa que está crescendo exponencialmente. Mas a minha preocupação é, vamos crescer de uma forma estruturada para a gente ter um crescimento sustentável?
e que essa empresa ela se torne mais conhecida como uma empresa estratégica que ela entrega essa estratégia, né? Não é uma empresa que só operacionaliza. Então, olhar para tudo isso, fazer as pesquisas, ir para o mercado, falar com as pessoas certas, é fundamental para construir uma estratégia de sucesso. Então, antes de você ir lá e vender o seu funil, você entra aqui e você vem no chão da fábrica. Vou olhar um termo mais claro aqui, tá, gente? Você vem para o chão, onde tudo acontece, para entender como que é o comportamento das pessoas que está por trás desse CNPJ que faz com que ele alcance o resultado. É isso, Lu, é entendimento do negócio. E não adianta você olhar para a piscina e falar, vou dar uma molhadinha na ponta do meu pé. É um mergulho, é um mergulho verdadeiro, né? Ir para a profundeza e entender ali qual que é a potencialidade, qual que é o potencial dessa empresa, qual que é a fragilidade que ela representa, né? E explorar o que ela tem de melhor, mas de uma forma sustentável, para que esse negócio depois ele não pereça, ele seja perene. Lu, e dentro desse mercado do marketing, da comunicação, qual que é o maior desafio que você enxerga para esse profissional que executa? Lu, tem muita gente atuando e se vendendo como um profissional, como um consultor de marketing, quando na verdade é isso. Ou ele entrega um post legal, um feed bonito, ou ele cria uma peça bacana. Então, competir com esses profissionais muitas vezes é difícil, porque os clientes, eles competem também por preço. E eu não posso me alinhar com o preço, eu tenho que me alinhar com essa entrega, com a expectativa que ele tem, com o quanto ele quer crescer e o quanto ele está disposto a investir. Não estou falando só de verba, eu estou falando de energia, de atenção. Também tem as tentativas e os erros, né? A gente faz, principalmente no marketing digital, muito teste AB. Então, tem estratégias que elas funcionam e algumas elas só precisam de um acompanhamento para a gente entender que aquilo não está funcionando e como que a gente muda sem causar prejuízo nenhum para o resultado final da entrega. Eu sentei ontem com uma raríssima diamante e a empresa dela é super recente. E ela contratou uma agência de tráfego pago. E essa agência de tráfego pago tem, né, lógico que o FII mensal e mais o investimento. Ela investe R$ 1.500 por mês em tráfego pago para uma empresa recém-aberta e não converteu em nenhuma venda. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu quero o seu ponto de vista. Aqui você não conhece, né, a empresa, você não se aprofundou aqui. Sim. Mas eu queria esse olhar da Luciene, quando você traz a consultoria aqui, né, e a comunicação no marketing, para uma empresa super recente, 2 meses, um investimento de 1.500, sem ter o público-alvo, sem converter. Como você lida com a expectativa desse empreendedor? É exatamente o que eu estou falando. A gente tem um funil, né? Que às vezes ele pode ser mais rápido, ele pode, dependendo do produto e do serviço, ele vai demorar mais tempo para se tornar conhecido. Eu vou impactar uma pessoa pela primeira vez, ainda que eu seja essa pessoa certa. O produto era para mim, mas eu nunca ouvi falar dessa empresa. Eu não conheço o produto dela. Eu não sei se esse preço está legal. Então, assim, provavelmente eu vou acompanhar isso por um tempo, mas não é naquele momento que eu vou converter. Então, tudo isso precisa ser alinhado com o cliente antes. O que você já vem fazendo? Né? Hoje, até para posicionamento de marca, para branding pessoal, eu já criei um briefing, né, um formulário no Google Forms, e eu peço para essa empreendedora preencher me dizendo qual que é a expectativa que você tem. Mas se você já vinha fazendo um trabalho, você já gerava conteúdo, você já tem alguma autoridade, quais são os títulos que você tem? Porque eu posso me enxergar de uma maneira e o mercado me enxergar de outra. Perfeito. Perfeito. E a gente traz sempre o digital, mas o off também tá alinhado com isso, né? Totalmente integrado, Lu. O digital é uma ferramenta incrível para a gente trabalhar, mas hoje a comunicação ela é omnichannel, né, que a gente chama, são vários canais, ele é multitelas. Então, enquanto o cara está assistindo TV, mas ele está no celular, enquanto ele está lendo um livro, mas o celular desperta com alguma coisa. Então, eu tenho que estar em vários pontos de contato, né, porque eu preciso que essa pessoa veja a minha comunicação 6, 8 vezes, até escolher a frequência com que eu vou aparecer para esse público é importante. Se eu aparecer uma vez, ele não vai me considerar. Né, a tomada de decisão, ela não acontece na primeira vez que ela viu uma propaganda, por mais que ela tenha se sentido
atraída e impactada por aquilo. Então, escolher quando a verba está muito baixa, né? A gente fala assim, não, vamos aparecer 2 vezes, 3 vezes, tá bom. Não, impacta esse cliente mais vezes. Impacta esse cliente 6 vezes, 8 vezes. Porque aí sim ele vai criando uma como que eu posso dizer? Uma vontade, né? Um desejo de te conhecendo um pouco melhor, vai te namorando, né? Até ele chegar no momento de compra. Né? Então, se você pode, muitos dos empreendedores não podem, e o consultor precisa entender isso, né? Investir em mídia on e mídia off ao mesmo tempo. Mas o melhor dos mundos é quando a gente consegue integrar essas 2 formas de impacto, e aí sim criar uma estratégia que seja viável, né? Mas assim, Lu, isso é muito relativo, né? Para varejo, para mercado B2B, são abordagens diferentes. Então, é o que eu digo, não é uma receita pronta. Eu preciso olhar para o negócio do cliente e entender de que forma que o consumidor, que o cliente dele se comporta. Como eu vou atender o cliente do meu cliente, e não só o meu cliente. Eu não posso ficar com esse olhar só para dentro do negócio, né? Eu preciso olhar para dentro, eu preciso olhar para fora, para eu conseguir enxergar o que realmente precisa ser feito. Quando você traz essa busca do cliente, essa fidelização, no seu ponto de vista, o que é uma marca ser referência? Lu, experiência do cliente é algo também que está todo mundo falando e que às vezes é uma coisa tão simples, né? O que é proporcionar uma boa experiência para o meu cliente? Ele se sinta confortável de estar ali comigo, ele se sinta acolhido, né? Então, assim, é interessante que o seu ponto de venda, ou o seu consultório, ou o seu escritório tenha uma boa climatização, uma boa iluminação, o que ele vai ouvir, o que ele vai cheirar. Tudo isso faz parte do encantamento e dessa questão da fidelização. O marketing atraiu esse cliente lá para o seu ponto de venda. Tá. E a partir daí, o que você vai fazer com ele? Qual que é o encantamento que você vai fazer com ele? Você vai entregar o over-delivery? Você vai entregar um pouco mais do que a expectativa que ele tinha? Porque senão você não consegue construir essa referência de marca e não faz com que o cliente volte para você. Exatamente. É um sistema que se retroalimenta, né, Lu? Eu vou lá, eu conquisto, eu trago ele aqui, eu faço a venda para ele. E como que eu revendo? Manter é muito mais difícil do que conquistar. E reconquistar, uma vez que esse cliente deu churn lá, deu ruim, perdi o contrato, é mais difícil ainda. Então, mantenha esse cliente, trata ele que nem lá no começo do namoro, que se você agradava, né, se você fazia algo mais, continua falando. Você nunca pode garantir que essa relação vai continuar, né, porque o mercado tá cheio de bons profissionais. Tem os profissionais que deixam a desejar, mas tá cheio de gente boa que estuda, que se atualiza, que tá a fim de fazer alguma coisa diferente para o seu cliente, que muitas vezes vai brigar por preço também. E é uma briga. Então, mantenha essa consistência, essa qualidade na sua entrega. Ô, Lu, marketing e venda, você comentou que a gente tem que caminhar junto. Totalmente junto. Mas eu não gosto do povo do marketing. Eu sou de vendas. O povo do marketing acha que vendas está pedindo demais. Gente, como você alinha isso? Porque você é a pessoa a consultora, você tá contratada para fazer com que aquela empresa venda mais, se posicione. Como lidar com isso, Lu, na prática? Sim, os dados não mentem, né, Lu? Se eu fizer uma pesquisa de satisfação do meu atendimento, de como se deu o meu processo de vendas, isso me apontar negativamente, o comercial não vai ter muito o que fazer. Faz sentido. Né? Aí a gente vem no acompanhamento. Exatamente. Só que aí a gente vem também para treinamento de equipes. Eu preciso que todo mundo entenda que isso é um negócio. Em primeira instância, isso é um negócio. E o negócio precisa dar resultado. Né? O líder também tem um papel fundamental nisso. Né? Eu ouvi a Érica Linhares, se não me engano. Acho que foi a Érica Linhares dizendo que ela fala muito sobre liderança, né? Que você tem que assumir um papel, que é ou ser amado, sim, ou ser respeitado. A liderança respeito. Exatamente. Isso tem um preço. Eu sempre escolhi ser respeitada. Algumas das pessoas que trabalharam comigo estão comigo até hoje, né? Estão na vida e ou trabalhando junto, ou em laços de amizade, a gente se indica, faz trocas. E muitas delas não encontraram aí o mesmo caminho que eu, porque eu realmente sempre priorizei a entrega e o respeito.
E a amizade é depois, é fora do trabalho. E é isso que as equipes têm que ter maturidade e entendimento para saber que aqui é trabalho. A gente é pago para executar e para entregar. E aí, depois das 18 horas, a gente quer ver o que a gente faz. E ninguém precisa se gostar, Lu. As pessoas precisam se respeitar. Eu concordo com você. Isso é um ponto, assim, inegociável. Você tem que ter, né, seus inegociáveis. Para mim, esse é um ponto inegociável. Ter respeito com aquilo que precisa ser feito. Cada um na sua função. O marketing, a gente entra num olhar muito legal, que é o olhar de governança das empresas, né? Sim. Eu vou falar de governança, mas acho que o nosso público aqui ainda é o empreendedor, a empreendedora que nem tem aqui a governança. Uhum. Mas quando a gente olha, então, num plano de negócio, né, de estratégia para você vender mais, eu tenho que ter... Eu sou a dona, eu sou ali a responsável pelo projeto, eu sou a líder, porque às vezes ela não tem essa hierarquia, Uhum. e aí eu contrato um marketing para fazer um post no Instagram, que a interpretação dela do marketing é estar aqui no Instagram. Exatamente. Aí eu sou sozinha e eu tenho que vender. Aí ela que atende o WhatsApp. E aqui eu tô falando uma realidade, tá, gente? Você que é empreendedora, você sabe que isso acontece. Aí quando você olha a última linha, essa pessoa não vende. Exatamente, porque ela está envolvida em outras tarefas que não são de vendas, e o processo não está estabelecido. Chega né, assim, às 18 horas no final do dia, o que todo mundo queria, que era o resultado da empresa, ele não vem em formato de vendas, né? O número não aparece. Por quê? A pessoa ficou ali envolvida com outras tarefas, que não era a tarefa principal que ele precisava entregar. E aí ele contrata um consultor, né? Contrata a Lu aqui, vamos trazer o nome. A Lu vai lá, faz o vídeo, posta, cria estratégia, vamos fazer aqui, vamos pro Google, e a gente não vê o resultado. Aí é frustrante porque a gente não vende. Então, de outra forma, você também tem que olhar esse 360. Você tem que falar, você precisa de um time comercial que atenda a expectativa do que o meu marketing está fazendo. Sim, porque se eu tenho uma campanha matadora que gerou 100 leads, eu tenho 2 pessoas para responder, demorou 20 dias, o lead esfriou. Se ele estava ali, ó, desperto pro momento da compra, e a pessoa passou 1 dia, 2, 3, ele comprou em outra marca. Eu tô procurando um carro. A tecnologia é muito parecida. Tá. Eu me interessei por 3 marcas diferentes. Eu vou comprar de quem? Quem for mais ágil, me entregar a melhor proposta e me entregar a melhor experiência. O cara lembrou de mim, semana que vem eu já comprei, já peguei o carro e eu tô andando com ele. É assim que funciona. É muito rápido para todo mundo hoje. Eu queria uma camisa hoje de manhã. Eu falei, você me entrega? Me respondeu 2 horas depois. Já tô aqui sem a camisa. Vim com o que eu tinha. Eu vi uma camisa, gostei da camisa. Você me entrega a camisa? Vou com o que eu tenho. E tá tudo bem. As pessoas, elas têm que ser resolutivas. É pragmatismo, né? Porque todo mundo sofre de falta de tempo. Não sei se é falta de tempo, mas talvez uma rotina muito cheia de compromissos. Então, assim, essa agilidade também é muito importante. Ela funciona. Não, você trouxe para mim aqui vários insights e eu consigo lembrar de várias empreendedoras que estão com a gente que sofrem dessa dor. E aí eu vou gravar um pouquinho mais, tá, Lu? Que eu quero a sua opinião sobre isso. Claro. Ela tá ali buscando a venda, querendo vender, fazendo várias ações, vários grupos, vários movimentos, né? Aquela coisa toda. E ela contrata a pessoa do marketing. Só que essa pessoa do marketing que ela contrata é a pessoa fazer um post no Instagram. Um post bonito que ela consegue no Canva. Você que é empreendedor, você sabe do que eu tô falando. Que você tem o Canva assinado aí. Eu tenho certeza que você tem. E aí, ela não sabe o que pedir. Ela não tem tempo para poder executar. E o único dinheiro que ela tinha, que ela luta para conseguir, ela coloca em um profissional que não tem essa expertise. Como que nós aqui podemos trazer essa conscientização para essa empreendedora? Acho que o nosso papel aqui dentro do nosso podcast é conscientizar também. Exato, Lu. O famoso do it yourself, né, que é o faça você mesmo, ele funciona, né?
os empreendedores hoje eu percebo que eles buscam conhecimento, eles entendem. Então, assim, faça isso de uma forma para ter um crescimento que todo dia você faz aquele 1% a mais. Até que você tenha condição de ter uma pessoa, já que você não sabe, que você não vai conseguir treinar essa pessoa, esse assistente, esse estagiário, se você não tiver potencialmente tempo e conhecimento para treiná-lo, ou faça você mesmo e vá fazendo esse crescimento gradativamente, devagar e sempre, né, com consistência, ou você precisa fazer uma aposta e trazer uma pessoa que tenha conhecimento e deixar esse profissional trabalhar. Não tem receita mágica. Deixar o profissional trabalhar, deixar o marketing trabalhar, né, Lu? Exatamente. Não tem uma receita mágica, Lu. E assim, realmente eu super entendo que muitas vezes esse empreendedor, ele não tem essa verba separada, porque a verba do marketing, ela é separada. Né? Eu tenho que ter uma verba de comunicação destinada. E esse único dinheiro não pode ser só o dinheiro para a pessoa que vai fazer o meu post. Porque depois o que eu faço com ele? Eu vou colocar só ali na estratégia orgânica? De repente, né, se o meu negócio é muito pequeno e se eu tenho um bom engajamento, até me traga algum resultado. Mas não é panfletagem, não é isso que a gente quer fazer na internet. A gente quer ir para o público certo. Então eu preciso ter uma verba de mídia. E eu preciso olhar nisso de uma forma estratégica para conversar com a pessoa certa, fazer uma segmentação correta e entregar a mensagem que esteja aderente também a esse público que eu quero atingir. Eu sou high ticket, eu venho de uma experiência cara, eu não posso querer trabalhar com um profissional que não entende como o meu público se comporta. Se comporta. Eu tenho que entregar para ele uma experiência de acordo com o meu produto. Se o meu comportamento é diferente do high ticket que eu quero vender, qual que é a credibilidade que eu vou passar para esse cliente? E a gente volta lá no começo da nossa conversa. Você faz a captação do cliente, ele vai no seu espaço e ele não se depara com essa experiência. E você não tem mais o lead. Sim, é exatamente essa engrenagem. Com certeza. Ele não vai voltar. Isso é certo, né? Eu comprei um tratamento, eu cheguei lá, não era bem aquilo. Eu vou fazer o tratamento e vou descontinuar. Eu vou fazer ali minha sessão e vou descontinuar. Perfeito. Né? Eu preciso, minimamente, que seja feito 100% da entrega que eu comprei, que eu encomendei. E, se possível, mais um pouco. Que é o que eu tô falando, é o over delivery. Né? O que eu vou fazer a mais para deixar esse cara aqui comigo? Por que ele vai me escolher de novo? Qual que é o meu diferencial? Lu, você olha 360, mas a base aqui, qual que é o primeiro... não vou falar nem ação, mas a base do seu negócio é a estratégia para a pessoa vender mais? É a estratégia para posicionamento? É uma estratégia que gera resultados. Gera resultados. Exatamente. E esse resultado vem? De acordo com o que a empresa espera. Se eu quero vender mais, eu quero me tornar mais conhecido, são momentos diferentes. Eu não posso querer fazer tudo ao mesmo tempo. Se eu preciso me tornar mais conhecido, eu preciso criar um posicionamento da minha marca no mercado. São ações diferentes. Eu não vou fazer uma ação de vendas. Eu vou fazer uma ação de relacionamento. Eu vou chamar as pessoas certas, que vão falar de mim, que vão me tornar mais conhecida, para depois eu vender para ela. Isso é mudança de mentalidade. Exatamente. É o famoso disruptivo. Mas lá na última linha, Lu, é fazer o básico bem feito. É verdade, o básico bem feito. Gente, eu tô explorando muito aqui a Luciana em relação a isso por conta do que a gente vive hoje. Se confunde muito vendas, marketing, comunicação, né? E você traz muita clareza disso. Então, a gente precisa entender quem que é o cliente. São inúmeros modelos de negócio, né, Lu? Alguns, eles são perenes, eles vão permanecer, né? E outros, eles têm que mudar. Porque a comunicação, ela muda muito rápido. Há 20 anos atrás, a gente não tinha internet. Eu não tinha que ser tão rápida para responder. Eu podia demorar 20 dias para responder um orçamento. Hoje eu não posso. Porque tá todo mundo com o celular na mão. E a pessoa tá ali. Eu, muitas vezes, sofro com isso. Porque eu não tenho um orçamento estabelecido onde você fala assim para mim: eu quero te contratar, me manda seu orçamento. Não tenho isso pronto. Se eu não fizer uma reunião com você, não vou chamar de onboard, mas uma reunião pelo menos para eu entender
Uma sessão estratégica, né, Lu? Exatamente. Né? A gente falou da sessão de clareza, né? Se eu não tiver pelo menos uma sessão de clareza para eu entender exatamente os seus objetivos, quem é sua empresa, o que vocês estão fazendo, o que já é feito de bom e a gente pode aproveitar, o que a gente vai ter que mudar e eu posso vir aqui para te ajudar. Se eu não fizer isso, eu não consigo fazer um orçamento. E quais serviços dentro desse orçamento você entrega? Lu, desde a consultoria, na verdade, ela é um nome, mas assim, eu já fui contratada por clientes até alguns anos atrás, na época da pandemia, para fazer uma auditoria nos processos de marketing dele. Olha que legal! Exatamente. O papel do consultor é isso também, né? É entender se o que está sendo feito está correto, está sendo feito da melhor maneira possível, trocar peças que sejam necessárias, né, se houver uma necessidade de uma troca de prestador de serviço ou da própria equipe que está lá dentro, o consultor vai te trazer essa clareza. E aí eu entrei nos processos e percebi que tinha, assim, uma grande desorganização, principalmente nos investimentos de campanhas digitais, porque o cliente não conhecia. Não entendi. Ele pagava no cartão dele, ele estava pagando outra conta de anúncio que não era dele. Enfim, descobri ali algumas coisas. Uau. E eu me coloquei numa saia justa muito grande, né? Porque eu trouxe o dossiê, eu trouxe o relatório, eu falei, olha, tá acontecendo isso aqui, eu não consigo te prestar conta dos resultados que você tem, né? Das métricas que você me atribuiu, porque o dinheiro não tá na plataforma, eu não consigo ter visão do que está sendo feito. Não, suas contas de anúncios não estão sendo usadas, isso eu posso te garantir. Eu imagino a cara do cliente. Exatamente. Eu fui embora, ele mandou a agência embora. Me ligou no outro dia, me pediu para falar comigo de novo. Ele falou, eu cancelei meu contrato. Então agora eu preciso que você venha aqui, eu vou te contratar e você coloca umas pessoas aqui para me ajudar com isso. Caramba. Então, assim, foi algo inusitado. Eu fiquei, assim, muito impactada, porque eu me senti responsável. Eu falei, agora eu preciso ajudar essa empresa. É uma empresa super séria, da área de saúde, aqui de Ribeirão. Eu falei, agora eu preciso ajudar essa empresa, né? Eu entreguei um problema para ele, falei que a gente teria uma solução, que era substituir, mas eu não esperava que ele fosse uma decisão tão rápida, né? Muito, muito rápida, né? Acho que ele se sentiu realmente prejudicado, ofendido, né? Pelo que estava acontecendo, e ele falou, manda embora. Não quero, não vou dar outra chance. E aí você vem com o seu time, assume e liguei as pontas, porque eu não sou uma agência, eu sou uma consultoria. E eu apresento as pessoas dentro dos negócios desses meus clientes para que possam prestar um serviço adequado. Então, se ele precisa de tráfego pago, eu tenho uma recomendação a fazer de uma pessoa que é séria, que é idônea, que pode entregar o tráfego pago. Se ele precisa de uma pessoa especialista em branding, eu tenho um diretor de arte com o qual eu já me relaciono há muitos anos e eu posso indicar esse diretor de arte para trabalhar. Então, eu vou ligando essas pontas, trazendo esses profissionais para prestar serviço. Mas, muitas das vezes, o negócio também é tão grande que não serve eu trazer um profissional. Eu preciso fazer a recomendação. Então, assim, essa agência funciona? Ela é full service, mas ela está especializada no negócio desse cliente? Ela está atualizada com isso? Ela vai prestar o melhor serviço? Ela vai fazer a melhor entrega possível dentro desse cenário? Então, conhecer também, né, as agências, não só os profissionais, é muito importante para você fazer as recomendações certas. Aqui é a consultoria. E quando você olha no marketing... Atuando como consultor de marketing, tá ali, né, por hora, ou por demanda, ou por contrato, atuando no dia a dia e olhando para todas essas esferas também. Vou olhar rede social, vou olhar Google, vou olhar... tráfego pago, tudo. Exatamente. 360. Uau! E é super possível, né? Tem muitas empresas também que hoje elas não têm condição de ter um consultor, né? Um CMO, né? Que seria um head de marketing, vamos dizer assim. Ela não tem condição de ter essa pessoa contratada lá para trabalhar o ano todo com ela. Mas ela pode entrar num processo de consultoria e deixar esse consultor atuando até aplicar toda a metodologia, né? Por um período aí de 6 meses, que também não adianta ser muito rápido, porque nada se colhe num período tão curto. E pode deixar esse profissional para trabalhar
2 horas por dia, 3 vezes por semana? Porque, como eu tô dizendo, é importante esse olhar desse profissional dentro do negócio, né? Respirar isso, entender, viajar, falar com a equipe, falar com o chão de fábrica, né? Como disse você. Porque muitas vezes é o chão de fábrica que vai lá fazer a entrega. Às vezes eu tenho uma loja que entrega um produto incrível, uma loja de imóveis, e eu venho aqui, encanto e faço a venda. E quem vai levar isso lá na porta do meu cliente? Ele tem que estar com a comunicação alinhada. O entregador tem que falar igual eu falei com o cliente ali no showroom da minha loja. Ele tem que ter o mesmo tratamento com esse cliente. Você está falando, consigo lembrar de várias experiências que eu tive que a comunicação não estava alinhada. Exatamente. Por isso que eu falo, é um processo de fim a fim. Não adianta eu ter uma campanha incrível, investir horrores, e quando eu for fazer a entrega para o meu cliente, a pessoa não saber conversar, não ter jogo de cintura, não proporcionar uma boa experiência. E aí, quando esse cliente for fazer uma outra compra, ele não vai me considerar, ele vai falar, eu não quero mais ter uma experiência com essa empresa, porque a entrega não foi legal. Lu, para 2026, qual que é a tendência desse nosso mercado, o seu mercado, quando você fala consultoria e marketing? Lu, eu consumo muito o conteúdo da WGSN, né, que é uma agência de futurologia. E basicamente se fala sobre o comportamento do consumidor, e hoje se fala muito sobre o luxo silencioso, né? E como as pessoas vão provavelmente se poupar um pouco mais dessa presença nas redes, mas da presença física, não das empresas, de se expor nas redes e ter aquele período de introspecção, onde ela vai ter descanso, porque hoje, não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes, quando eu paro para respirar e eu falo, agora eu vou descansar, eu falo, não, mas enquanto eu tô descansando, eu não tô produtiva. Então, se eu tô fazendo uma escova no cabelo, eu preciso estar com um livro na mão, eu tenho sempre que estar alimentando o meu intelecto. Isso vai me deixar com infotoxicação, né? Você não consegue mais pensar. Chega no final do dia, você fala, meu Deus, eu preciso respirar. Porque a sua respiração vai ficando curta. Então, até esse comportamento, né? De sair um pouquinho ali das redes sociais, se mostrar tanto. Dizem, né? Os futurologistas que é algo que vai começar a acontecer. E aí, as empresas têm que estar preparadas para isso também, né? Como que você... Porque até hoje você tem que aparecer. E agora você vai desconstruir e falar, você vai aparecer mais intencional agora. Sim, exatamente. Tudo tem que ter intenção. Na comunicação, tudo tem que ter intenção. Nada pode ser jogado ao acaso, né? Outra tendência, né? Não é uma tendência, é uma realidade já, porque já foram feitos testes, acho que na Ásia, e me parece que viria para o Brasil na Copa do Mundo ano que vem. Não tem tanta certeza já, mas a Globo vai trazer essa tecnologia, que é você fazer as compras de acordo com a programação que está aparecendo ali na TV aberta, né? Então, a Luciana apareceu com uma jaqueta na entrevista, você vai ter acesso a isso e vai conseguir comprar a jaqueta. Então, assim, os testes já estão muito avançados, mas provavelmente já não acontece mais na Copa de 2026, deve ficar ainda para 2027. Mas são atualizações, né, que a comunicação vai colocando. Você acha que essas grandes âncoras, elas não vão comprar toda a grade de programação para vestir os personagens, né, que estão na TV e ditar a moda, ditar a tendência? Não, eu já pego aqui um olhar para as crianças que consomem o tempo todo o YouTube. Se ela vê, por exemplo, apareceu uma canetinha com um QR Code para eu poder, a mãe vai ter que ir lá colocar e receber em casa. Você já não teve que cancelar nenhuma assinatura no seu celular? Eu tenho 3 filhos, né? Então o que eu mais cancelo em casa é a assinatura. Provavelmente. A gente tem que tomar muito cuidado com o conteúdo, né? Isso está sendo muito questionado com o conteúdo que as crianças estão recebendo, né? Eu não considero o YouTube hoje uma plataforma segura para crianças, né? Ainda que seja o YouTube Kids, e os games também estão aí em xeque. Mas é isso. Esse consumo, né? Exato. Esse consumo que vai estar na palma da sua mão. E a gente preparar as empresas para ter esse consumo consciente. E aí, e alinhar ainda marketing e venda para que a empresa venda mais. Exatamente. Para que ela conquiste os resultados esperados. Lu, um recado para essas empresas, para essas mulheres, para esses empreendedores que estão nos assistindo, que possa pegar o que você vai trazer, colocar em prática, ter mais consciência. Então, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, acho que essa mensagem seria legal.
Sim, eu diria que eles avaliassem o seu negócio, né? A forma como eles se comunicam com os seus clientes hoje, o que eles estão fazendo para proporcionar uma boa experiência. Convido a fazer a sessão de clareza, né? Para quem tiver interesse em conhecer o meu trabalho. Isso vai ser super importante até para você entender para onde você pode ir, avaliar as práticas que já são existentes dentro do seu negócio, mas não deixem de fazer. De alguma forma, é importante você se comunicar e fazer um marketing estratégico que vai levar o seu negócio aí longe ainda. Uau! E pra gente encerrar, eu gosto muito que é do nosso bate-bola. É aquela que eu dou uma palavra e você me responde. Legal. Não tava aqui, né, desenhado. Não tava. Não tava, mas Lu Prates Convida é assim, de vez em quando, né, produção, a gente tem esses insights. Vou te dar uma palavra, você pode me responder com uma palavra ou pode contextualizar. Tá bem. Tá? Ok. Vamos começar? Vamos sim. Então, vamos lá. Um desafio. Ser verdadeiramente quem você é, quando existe uma expectativa de que você atenda o que as pessoas querem que você seja. Nossa, essa é boa demais! Pegou essa, produção? É manter a sua essência independente de onde você estiver. Manter a sua essência, boa. É isso. Um amor. Família, Lu. A métrica do sucesso para mim hoje é ter uma família funcional e feliz. Não são só resultados profissionais. Um sonho. Um equilíbrio energético onde eu consiga estabelecer as minhas metas e persistir até alcançar. O sonho que você já realizou. Um sonho já realizado? Ser mãe. Ser mãe. Ser mãe, sem dúvida nenhuma. Tive um problema de saúde, perdi um ovário e engravidei naturalmente. É um sonho realizado. Eu nasci para isso. Não que eu seja muito boa com isso, mas eu nasci para isso. Uma saudade. Uma saudade. A maior referência profissional que eu já tive, que é a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma profissional incrível, dedicada. Ela partiu para o outro plano, querendo trabalhar. Ela nunca se conformou em ter que se afastar das atividades do hospital por conta da saúde frágil, né? E foi a maior referência que eu tive de amor, de dedicação. Ela trabalhava com crianças na UTI neonatal, em estado crítico, né? Em bebês recém-nascidos. E minha mãe não estava nas festas de final de ano, nos aniversários. Eu sentia muito essa ausência, né? Ela sempre fez muito plantão noturno. Então, é a maior saudade que eu tenho. E a certeza que a gente vai ainda se reencontrar. Se reencontrar. Um desejo que você não contou pra ninguém. E você vai contar pra mim agora. Nossa, Lu. Um desejo que eu não contei pra ninguém. Uhum. Lu, eu sonho muito grande. E eu sonho grande porque eu quero atrair muitas pessoas para esse sonho. Eu tenho certeza que quanto mais pessoas eu tiver dentro desse sonho, mais eu vou ser abençoada e mais longe eu vou chegar. Então, eu sonho grande. Eu sonho primeiro trazendo minha família, depois trazendo quem tá perto de mim, depois trazendo quem precisa estar perto de mim. Uau. É isso. Se você fosse escolher um lugar hoje para você passar o resto da sua vida com a sua família e com todas essas pessoas que você tem aí em mente, qual lugar seria? Eu penso num refúgio, num lugar onde seja mais desconectado, que a gente consiga respirar, contemplar. Eu me apaixonei pela Itália. Eu falo que se eu tivesse ido com 20 e poucos anos, talvez eu tivesse pensado em morar fora, uma coisa que eu nunca pensei. Mas eu fiquei muito apaixonada pelo estilo de vida, pelo quanto eles respeitam, assim, questão de horário, de ter ali aquele momento para almoçar. Eles fazem a cesta até hoje. Eu falei, como assim? Eles vão comer e dormir? Eu preciso comprar, eu preciso falar com esse povo. Adorei. E eles respeitam muito, muito essa rotina. Lu, obrigada pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço, Lu. Adoro acessar seu conteúdo, adoro acessar sua mente, né? E você tem muito ainda para poder trazer aqui, né, para as mulheres, transformar empresas, transformar negócio. Então, obrigada. Obrigada Lu. Eu tenho uma frase comigo que é: quanto mais eu sirvo, mais eu sou servida. E para mim é um prazer servir.
né, trabalhar nas iniciativas do Rara, tá com você na mentoria, tá com as meninas, eu sinto que é um crescimento muito grande, né, que todas obtiveram. Eu me vejo, né, como uma pessoa que cresceu muito profissionalmente e teve coragem, né? Coragem. Para ser quem eu sou. Uau. Obrigada, Lu. Eu que agradeço. A gente encerra esse nosso episódio do Lu Pratos Convida com um oferecimento aqui do Levi da Mata Esportes. O Levi da Mata Esportes é uma assessoria, né, com treinos exclusivos e personalizados para corrida e para bike. Ele tem aqui uma equipe pronta para te apoiar, tem aulas de bike para criança e tem também bike fit profissional. Eu te vejo no próximo episódio.